não pode haver restrições, não pode haver nenhuma redução dessas verbas. E eu estava analisando há pouco, e nós começar a analisar, você começa a pensar e enxergar que as nossas instituições, que de alguma forma faz a defesa dos interesses e também dos trabalhadores, elas estão sob ataque do ponto de vista da sua sustentabilidade. Eu fiquei sabendo que, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, não tem verbas, orçamento para cumprir a sua finalidade. Agora, medidas estão sendo adotadas pelo governo federal e até ações que estão sendo adotadas no próprio Congresso Nacional, que restringem e diminuem, tem como objetivo enfraquecer até, por que dizer não, até acabar com a própria justiça do trabalho. Tem medidas que estão sendo adotadas nesse sentido. E também, doutor Cássio, os sindicatos. Então, como é que era antes? Bom, é aquela história. Olha, estão matando os negros aí. Ah, não tem problema. Eu não sou negro, né? Deixa para lá. Olha, agora são os homossexuais. Não tem problema. Eu não sou homossexual, então vamos embora. E assim sucessivamente. Nós estamos sob um ataque ferrenho e que nós, essas três instituições, o Movimento Sindical Brasileiro, Paranaense, o Ministério Público, que tanto presta um serviço relevante para os trabalhadores e para a sociedade, e a Justiça do Trabalho, que faz justiça de verdade. Nós estamos agora, aqui, no Paraná, nós estamos sob um ataque ferrenho a uma juíza em Cornélio Procópio, em função das suas decisões que são contundentes, sempre zelando pelaquilo que estabelece a própria legislação. E os empresários daquela cidade de Cornélio Procópio estão fazendo manifestação pedindo que a juíza se abstenha de julgar ou se julgue a partir dos interesses do setor empresarial. No Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional do Rio Grande do Sul acabou dando um sinal importante no que diz respeito à arrecadação das entidades sindicais. E aprovou, numa manifestação lá, uma súmula, que diz que é importante que se garanta o pagamento da contribuição assistencial dos trabalhadores, de todos os trabalhadores que são beneficiados pela própria Convenção Coletiva de Trabalho. Penso, doutor Cássio, que talvez seja o momento dessas três instituições, que são fundamentais para garantir que os trabalhadores possam desenvolver sua atividade em ambiente decente, um trabalho decente, seguro e que tenha os seus direitos assegurados. Que a gente possa, por que não, pensar de forma conjunta, e a gente estabelecer uma trincheira em defesa das nossas instituições, do financiamento dessas três importantes instituições que são o Movimento Sindical, a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado. Eu me permito fazer alguns comentários aqui, só rapidamente. Vejam, eu não estou fazendo média, todo mundo conhece, as minhas posições são conhecidas. Eu sou presidente da segunda turma do tribunal. A segunda turma é tida como uma turma, entre aspas, mais progressista, mas o pessoal brinca, galera, que lá a gente dá vínculo do cachorro com o cego, enfim, que é uma proteção excessiva ao trabalhador. Mas o nosso entendimento na segunda turma sempre foi no sentido de que seria devida sempre, é admissível a contribuição assistencial pelo princípio da solidariedade, a solidariedade sindical interpretada de um modo maior. Entretanto, há cerca de 3 ou 4 meses, exatamente quando eu alertei a turma sobre a obrigatoriedade dos precedentes do TST, então nós sucumbimos aqui ao precedente 119, se quiser cobrar a contribuição, é de associados. Então, hoje, meu entendimento é deste modo, porque eu tenho que seguir a jurisprudência do TST. Se eu não sigo a jurisprudência do TST, o que vai acontecer é o seguinte: alguém vai botar um recurso de revista, o TST não vai julgar, ele vai mandar de volta para mim. Então, bom, mas como é que vocês vão rever o precedente 119? Essa é a boa pergunta. Não adianta, vocês acham o quê? Eu vou pegar e fazer o seguinte: fazer um tratado jurídico
escrever por que é devida a contribuição sindical e vou mandar lá para esse tempo. Aí vai chegar lá, ministro Maurício Godinho Delgado, vai olhar. Esse aqui, olha o acordo do Cassiel. Olha, desembargador Cássio lá do Paraná, esse cara é bom. Gente, é o seguinte, vamos mudar nosso entendimento aqui, que o desembargador Cássio pensa assim. Sabe? Viu? É mais fácil, sei lá, chover canivete aberto do que... Não, imagina se o sujeito lá, os ministros do ST vão olhar uma decisão de um desembargador, de um juiz lá do Paraná, não, vamos mudar nosso entendimento. Não, não é assim que se altera. Hoje, eu alerto para vocês. Tá? Olha, eu tenho muito receio de ser mal interpretado no que eu digo, mas eu ouso dizer. Hoje os tribunais, eles estão sujeitos à política. Tá? Como é que é feita essa política? Chegando lá e acampando na porta, o ministro, botando faixa. Não. Veja, hoje há importantes possibilidades, né? Eu sei que o doutor André Passo, o próprio doutor Santos são estudiosos disso, a intervenção do amicus curiae, a intervenção de interessados no julgamento das causas, levar, sim, com advogados preparados, levar memoriais, conversar com os ministros, colocar esta realidade para tentar demover. Os ministros são abertos, eles ouvem, gente. Eles não são os caras arrogantes. Não. Pelo contrário. Quanto mais velho fica na carreira, fica bonzinho. O pessoal pode dizer, quem trabalhou comigo no primeiro grau, sabe o primeiro grau, um cara brabão. Agora no tribunal eu sou, né, mamãezona, aquela coisa. Né? E o cara vai ficando velho e fica bonzinho. Pelo menos ele ouve. Tá? E aí, tem que ser apresentado um projeto para a Comissão de Jurisprudência do TST. Hoje, o órgão mais importante é a Comissão de Jurisprudência. Também me permito aqui fazer uma observação que eu tinha falado sobre a súmula 39 que foi invocada pelo senhor Antônio. O que acontece é o seguinte, a súmula 39, desculpa, mas ela não diz exatamente aquilo. Eu participei da elaboração dessa súmula. O problema é o seguinte, as horas em time do trabalhador rural, a prova delas é muito complicada, porque o trabalhador, ele atua numa roça que fica a 4 quilômetros, no dia seguinte ele atua numa roça que fica a 20 quilômetros, no dia seguinte ele atua numa roça que fica a 5 quilômetros. Então, ou você controla isso minuto a minuto, que seria o certo, porque afinal ele está à disposição do empregador, ou você estabelece uma média, o que também é razoável. O que acontece é o seguinte, nós cansamos de lutar no Poder Judiciário pelo estabelecimento minuto a minuto. Eu mesmo era juiz em Maringá, uma vez fui fazer uma inspeção judicial do pessoal que era apanhado em Sarandi e levado para trabalhar em Iguatemi. Tá? E a região, gente, o lugar mais longe demorava 3 horas para ir, e tinha um que era 10 minutos. Quer dizer, então, aí o empregador, veja, quando você fala em 3 horas, você está abrindo uma brecha, porque está passando mais de 2 horas extra de jornada. Pô, gente, então tem um negócio muito complicado. Então, é o seguinte, há anos ele já vem estabelecido em convenção coletiva uma média de pagamento. Tá? Não é que o sujeito vai receber somente 1 hora. Então, agora, acontece o seguinte, que às vezes essa média fica muito baixa. Então, o nosso entendimento é o seguinte, sim, é lícita a cláusula que, para evitar esta prova onerosa, estabelece um tempo médio. Desde que, na prática, depois não fique provado que esse tempo médio sequer atingia 50% dos horários. Tá? Então, esse é o entendimento da súmula 39, foi o recado que nós quisemos passar, principalmente para facilitar a vida do juiz de primeiro grau, porque senão, a cada ação trabalhista, o sujeito tinha que mandar fazer uma perícia para ver quanto tempo era efetivamente gasto. Tá? E tudo isso acarreta a perda de escala para o Estado. Então não é que nós flexibilizamos, não, pelo contrário. Né? Nós só admitimos o seguinte, olha, vocês que sabem lá como é melhor vocês estabelecerem, vocês conhecem a região, conhecem os buracos, conhecem o que é morro, conhecem que rio tem que atravessar, conhecem isso e aquilo, você vai me dizer uma média. E aí o sindicato, eu imagino o sindicato profissional, então, veja, em alguns lugares os sindicatos profissionais rurais são bastante fortes, tá? Não, tem alguns lugares sim, a gente sabe que não, mas normalmente os sindicatos rurais são fortes, então o sindicato rural também não vai permitir o estabelecimento de um tempo muito pequeno. Se isso ocorrer, trazem para nós, eu falo, eu anulo e aí mando pagar minuto a minuto. E aí eu arbitro um valor.
Tá? Isso é uma solução prática para o processo, não é necessariamente uma retirada de direitos. Então, só para concluir aqui, então, essas ponderações, hoje me parece o seguinte: nós tenhamos uma possibilidade muito grande de interferir na formação da jurisprudência. Aqui, nos graus de jurisdição inferiores, nos tribunais regionais e nas varas, se você tem uma matéria que já está pacificada pelo TST, não adianta ficar insistindo por aqui. Como eu disse, não é porque chegou uma decisão lá em cima que o ministro olhou e falou: essa decisão é boa, muda o meu entendimento. Isto não acontece. Ponto. Aliás, quando eles querem, acontece. Tá? Quando tem algum... A gente sabe que em alguns casos até acontece. Mas veja, isso é tudo por quê? Porque tem um trabalho político. Então hoje me parece que os sindicatos, tá, as entidades sindicais têm que trabalhar muito, muito mesmo, tá, com essa questão de interferência dos processos, atuação com o amicus curiae, tá, sim, apresentação de memoriais, esse trabalho de sapa, de formiguinha, que é ir de gabinete em gabinete, perdendo, marcando com o ministro, trocando ideia, apresentando um memorial de 5 linhas, expondo brevemente as ideias para o ministro. Não adianta ficar contando aquilo, porque você não... Gente, memorial, tá? Razões de... O que você não me convencer em 5 minutos, não vai ser 1h30 falando que você vai me convencer. Tá? Isso para qualquer coisa nessa vida. Então, me parece que, sim, nesse momento, as entidades sindicais, sim, elas têm que fazer uma política de trincheira, realmente. Vocês estão num combate. Vocês têm que se entrincheirar e ter estratégias de, vamos dizer assim, não vou dizer ataque, mas ter estratégias para poderem atingir os objetivos. Porque o cenário é muito negro para tudo que é social hoje, infelizmente. Posso fazer daqui mesmo? Antes de passar a palavra. Antes de passar a palavra para o companheiro, gostaria de fazer um comentário a respeito de uma questão muito importante que o senhor falou, que eu sempre valorizei muito, é a questão dos memoriais. Isto é fundamental em um processo em julgamento. Eu me atrevi, doutor Cássio, uma vez quando eu estava no tribunal, doutor Indalécio Gomes Neto, né, que foi nosso juiz aqui do Paraná e presidente do tribunal, o ministro do TST,